Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Mari Fernandes, para quem não me conhece, estou aqui hoje para fazer as previsões para o signo de Sagitário para o mês de setembro de 2025. Então, para você que tem o Sol, a Lua, o Ascendente ou Vênus nesse signo, essa leitura é para você. É uma leitura coletiva, tá? Então pode ser que alguma coisa não faça sentido para o seu momento atual, para a sua vida. Nesse caso, você solta, joga no universo e fica somente com o que ressoar com você, tá bem? Eu queria pedir também, se você não é inscrito aqui no canal ainda, para se inscrever, deixar o seu like aqui no vídeo, comentar, compartilhar também, que é muito importante para que eu continue fazendo esse trabalho, tá? Eu vou fazer essa leitura hoje em duas partes, tá? A gente vai começar falando de amor, campo afetivo, tá? Então, eu vou fazer uma primeira tiragem para o campo afetivo e, em seguida, eu faço uma outra tiragem para falar do profissional, do financeiro, dos estudos, dessa parte mais, digamos assim, mais prática da vida, tá? Mas antes eu vou começar tirando uma energia principal, um arcano maior que vai guiar toda a nossa leitura, que é a energia para esse mês de setembro, para o signo de Sagitário. Vamos ver o que o tarô vem dizendo, qual é essa carta que vai trazer essa energia. O louco é uma carta que fala sobre inícios, né? E sobre aventuras também, né? É você ter coragem de se aventurar, de mergulhar, talvez, em novos lugares, né? Onde talvez você ainda não saiba muito bem onde você está pisando, mas é um lembrete que você precisa ter coragem, você precisa confiar, tá bem? Claro que sempre com responsabilidade. Vamos então fazer a tiragem para o campo afetivo. Já vai pensando no seu ser amado, na sua pessoa querida, sobre quem você quer saber. E se não tiver ninguém específico também, você pensa no que você quer para o seu campo afetivo, para a sua área de relacionamentos, que tipo de relacionamento você quer, se você quer um relacionamento ou não, né? Então, vai colocando a sua intenção para que a gente consiga interpretar juntos as cartas aqui, tá? Claro que eu dou minha interpretação, mas você contextualiza aí de acordo com a explicação que eu vou dando de cada carta, né? Contextualiza de acordo com o seu momento, o que você está vivendo. A gente começa com a carta do Diabo, o 2 de Pentáculos, o 4 de Copas e o 7 de Espadas. Vamos lá, a gente começou aqui com a carta do Diabo. A carta do Diabo, ela muitas vezes, ela tá falando sobre prazeres físicos, né? Sobre prazeres em geral, né? O que você gosta, tá? E então eu vejo esse mês, principalmente aí nesse começo do mês, uma tentativa sua de se equilibrar, né, diante das coisas da vida, diante inclusive desses prazeres da vida, né? É, Porque ao mesmo tempo que você quer se jogar como louco, né, você quer se aventurar, você também, em alguns momentos, já está cansado desse movimento, já está cansado de não ter um compromisso, tá? É claro que isso vai servir para algumas pessoas, né? Que não estão em um compromisso firme, ou que se estão em compromisso firme também a coisa pode ser que não esteja muito estável, né? Então tem momentos bons, tem momentos de prazer, mas também eu vejo que em muitos momentos você já está de saco cheio, você não vê graça mais nos processos. Faz muito sentido para quem está solteiro, assim, você quer desfrutar, você quer aproveitar, você quer se aventurar, mas isso não te preenche mais. Então, querendo ou não, você tá se enganando, se distraindo com coisas que talvez não sejam tão importantes mais para você, né? Colecionando, às vezes, aventuras, mas que já não está te preenchendo, não está tendo graça, né? E também para quem tiver em um relacionamento estável, né? Eu vejo que às vezes você está dividido aí entre estar nesse relacionamento, que às vezes pode ser
pode te trazer um desânimo, um tédio, tá tudo na mesmice, ou viver novas aventuras, né? Então, esse dilema entre uma coisa e outra. Então, é preciso que você se investigue o que você quer realmente para você não se enganar e não fazer alguma coisa que pode ser prejudicial para você mesmo, né? Então, e não só não se enganar, mas também não enganar o outro sobre o que você sente, sobre o que você está vivendo, sobre as suas percepções de um relacionamento, né? Então, talvez você esteja nesse momento de buscar mais aventuras também, né? Se você já está num relacionamento, e se você não está num relacionamento, talvez você esteja um pouco cansado aí de se aventurar demais, né? Digamos assim. Vamos lá. A gente tem a imperatriz, a sacerdotisa, o rei de paus, o pajem de espadas e o hierofante. Vamos lá. Juntando tudo aqui que a gente já falou e com essas cartas que chegaram, né? Realmente eu vejo que você está num momento que você precisa olhar para dentro para se entender. Entender o que você quer de verdade, tá? Porque você está dividido. Você não sabe o que você quer, ou você já sabe, mas também não tem coragem. A carta do louco, ela pede coragem. E o coragem também para você olhar para dentro, para você investigar o que você sente e principalmente o que você quer, para você agir em direção a isso, para você tomar as rédeas da sua vida e tomar realmente as suas decisões e não ficar em cima do muro, né? Para que você tenha clareza das coisas e dos seus processos e daquilo que realmente você quer, né? Sem se enganar, tá? Para algumas pessoas, gente, apareceu aqui o rei de paus, que para algumas pessoas pode estar significando uma energia masculina. Alguém aí com essa energia do rei de paus, né? Que pode também ser você, então por isso que eu falo para você levar para o seu contexto da sua vida as coisas que eu falo aqui. Mas tem essa figura do rei de paus, né? Que é uma figura masculina que tem um poder de comunicação muito grande e ao mesmo tempo de ação muito grande. Não é uma pessoa que gosta de ficar parada, de pensar demais, movido muito mais pela ação, pelo movimento, gosta de socializar. Tem também um carisma grande, né? Essa pessoa, que pode ser você ou outra pessoa, que está presente nesse seu campo afetivo e talvez trazendo para você algumas soluções, é, algumas como se fossem umas ideias que vai trazer algum esclarecimento para você de certa forma, né? Mas para isso é preciso que você entre em contato com você mesmo para entender onde que essa pessoa se encaixa aí na sua vida e ter clareza sobre o que você sente por ela, o que ela sente por você, ou se for você mesmo, ter clareza sobre o que você sente, né? E a gente vê também que a espiritualidade, ela tá presente nesse mês. A gente tem aqui a carta do Hierofante, que nesse contexto eu levo muito para esse lado da espiritualidade, né? Da oração, da meditação, né? Então, talvez você precise entrar em contato com você mesmo, entrar em contato com a sua espiritualidade, exercer a sua espiritualidade, para que você tenha clareza dos seus processos e muito mais clareza do que você realmente quer, para que você não fique querendo duas coisas ao mesmo tempo, ou tentando equilibrar duas situações ao mesmo tempo. Você precisa escolher, precisa se decidir, né? Porque você está dividido entre as coisas que te dão prazer e as coisas mais estáveis, que às vezes também te trazem um cansaço, né? Te trazem um cansaço, porque você pode estar num lugar que você não está enxergando as novidades, né? O que tem de novo para você. Então, é buscar esse equilíbrio, buscar se ouvir, buscar entender seus próprios sentimentos. E essa pessoa aqui, esse rei de paus, de certa forma, pela situação, você vai precisar buscar o entendimento
dos seus sentimentos, tá? É uma pessoa que faz isso vir à tona, tá? Para muitos pode fazer sentido isso daí, tá bem? Vou tirar mais algumas cartinhas pra gente enriquecer aqui essa leitura. O As de Paus, o 9 de Copas, o 9 de Paus e o Pajem de Copas. Olha, a gente tem carta de inícios aqui, tá? A gente tem o Pajem de Espadas, a gente tem o As de Paus e a gente tem o Pajem de Copas. O Pajem de Copas, aí tá sugerindo que, pelo que eu tô entendendo, mais uma vez você vai estar dividido entre as suas conquistas, o que você já tem aí e que você até se orgulha disso, né? Disso que você já tem, mas ao mesmo tempo entre ir para na dúvida se vai para outra direção, né? Então esse momento de impasse que você não sabe o que fazer e a gente tem essa energia do louco falando para você se jogar, se aventurar, mas para isso você precisa olhar para dentro, né? Porque tem coisa nova para você, tem movimentos novos chegando, né? E tem para algumas pessoas pode esse pajem de copas pode estar representando o começo de algo, o começo de uma história, né? A gente está falando aqui de campo afetivo, então o início de uma história de amor, talvez. Mas isso lá para o final do mês, porque antes disso você precisa ter clareza do que você quer, para que você possa agir em direção ao que você realmente quer e ao que você realmente busca, né? Então eu vejo assim, nesse mês, um momento de dúvida, seguindo de um momento em que você vai olhar para dentro, vai tentar entender até o momento que você escolhe. E quando você escolhe, você age. E quando você age, você conquista o que você quer, tá? Você só precisa saber realmente o que você quer. Então não tenha medo de ousar também, tá bom? Bom, então é isso. A gente finaliza aqui essa leitura do campo afetivo e vamos agora pro profissional, financeiro. Vamos lá, agora, né? Para o signo de Sagitário, setembro de 2025. Pensa na sua questão, nas suas questões aí de vida, profissionais, de estudos, questões financeiras, burocráticas, jurídicas. Então, pensa, já coloca a sua intenção para a gente tirar as primeiras cartinhas aqui, tá? Vamos cortar e começar nossa leitura. Sagitário, área profissional, carreira, estudos, financeiro, setembro de 2025. A Torre. Começamos aí. Vamos lá. O 9 de Paus de novo apareceu também na outra tiragem, tá? O Rei de Ouros e o 10 de Paus. Olha, eu vejo aí um corte, tá? Já começando nesse começo de mês com um corte talvez inesperado, alguma coisa que estava andando ou que estava aí que de repente é cortado, né? Um trabalho que termina, alguma coisa que é cortada bruscamente, que talvez você não espere que isso vai acontecer, mas pode também estar significando alguma perda financeira, material, né? Uma perda material também. Mas eu vejo um movimento externo e às vezes coisa que você não tem o controle, né? Coisas que você não tem o controle que pode vir a acontecer nesse começo do mês de uma forma inesperada, né? E isso pode estar falando que esse movimento vem desse Rei de Ouros, tá? Pode estar vindo daí, né? A bomba vem daí, desse Rei de Ouros. Esse Rei de Ouros é uma pessoa que já tem uma certa maturidade, é uma pessoa que tem um certo poder, tá? Seja ele aquisitivo, ou seja ele de uma posição, né? De alguém que está num cargo superior, ou de algum diretor, gerente, mas eu vejo que
a ação que vai te trazer esse corte vem dessa pessoa, vem desse rei de ouros, tá? É uma energia masculina, que tem maturidade, que tem o poder aí, que retém esse poder, e pode ser que algo que você não esteja esperando aconteça, ou na verdade alguma coisa que talvez você já tenha ideia que pode acontecer, tá? E é algo que te obriga a mudar de direção, que te obriga a sair do lugar que você está, tá? A gente está falando aqui, eu posso estar falando profissionalmente, pode ser de um emprego, pode ser de uma empresa, pode ser, inclusive, gente, também pode ser alguma questão de residência, tá? Pode ser alguma questão de residência, que por causa de alguma situação que você não está esperando, você é obrigado a sair de onde você vive, né? A partir para outro lugar, a precisar buscar outro lugar até para morar. Para alguns faz sentido, tá, gente? Porque a gente está levando isso aqui para uma vida prática, né? Vamos continuar aqui para a gente ter mais informações sobre isso. O 4 de paus, o 7 de copas, a rainha de ouros e o 3 de paus. Olha, isso que se rompe aí tem a ver, provavelmente tem a ver com uma pessoa, né? Pode ser uma sociedade, pode ser... Inclusive, gente, a gente está falando aqui de campo profissional, financeiro, mas a gente pode estar falando aqui também de uma separação, tá? De um divórcio, de algo assim que é bem marcante. Eu vejo uma situação marcante aí, que talvez vai te deixar um pouco perdido, um pouco sem saber para onde ir, sem saber o que escolher, né? Mas eu vejo a quebra de algo que aí já dura um bom tempo, né? Então, esse mês vai ter uma coisa impactante aí nessa área da sua vida, tá? No profissional, no financeiro, alguma coisa que dava certo, que já deu tão certo e que de repente vai ter um corte que talvez você não esteja esperando, vai te deixar um pouco perdido, mas você precisa entender que de qualquer forma, isso que acontece, esse lugar de onde você sai, de certa forma, de onde existe um corte, você vai estar preparado para novas oportunidades, né? Então é preciso você ter sabedoria para levar todo o seu conhecimento e esperar que tem coisa para chegar para você, rápido também. Então não se desespere, por mais que você fique ali na dúvida, você tenha esse momento de pausa, mas esteja atento às novas oportunidades que surgirem para você, tá? Mais uma vez eu vejo você, vejo realmente essa figura desse imperador, dessa pessoa que de certa forma detém o poder aí, te obrigando a sair de um lugar que talvez você não queria, né? Um lugar que você já teve muitas conquistas, já teve muitas coisas boas, mas que agora talvez alguém que tenha esse poder, essa não é nem maturidade, né? Mas alguém que tem o poder nas mãos, que vai te tirar de alguma jogada aí. Então fica atento, se prepara para isso, porque nesse momento, se acontecer, né, gente? É claro que para alguns vai fazer sentido, para outros não, tá? Mas se acontecer e se você se vê num momento meio perdido, então saiu mais uma vez a carta aqui da sacerdotisa, dizendo que realmente nesse mês você vai ter um momento de reclusão,
né? Que vai juntar ali o emocional com o profissional. Então você vai ter esse momento que você vai parar um pouco, parar o seu movimento, olhar um pouco para dentro. E mais uma vez, também o as de espadas, né? Saiu página de espadas da outra vez, mas assim, é a carta que fala das coisas vindo à luz, né? Você começar a ter clareza sobre algumas coisas que aconteceram, que vão acontecer, mas ter essa clareza, entender. Então, a sacerdotisa te convidando a olhar para dentro, para você ter clareza sobre tudo da sua vida, para que você aí sim possa iniciar o que faz sentido com o que você tem, né? Com o que você traz com você desse processo, inclusive que pode ser que finalize, para que você inicie coisas novas e aproveite as oportunidades que vão chegar para você, tá bem? Bom, então é isso. Espero que tenha feito sentido. O que não fizer sentido, você solta e joga no universo. Essa é uma leitura coletiva. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de comentar no vídeo, compartilhar se você gostar. Se você quiser uma leitura particular, o link está na descrição do vídeo. É só clicar, falar diretamente comigo, tá bem? Muito obrigada e até a próxima.